Amados, existem vários temas, existem várias mensagens que a nossa igreja possui. Nós possuímos luz, possuímos conhecimento em várias áreas que o Senhor, ao longo da nossa história, ao longo da nossa trajetória como povo, foi nos concedendo. Dentro desse conhecimento que nós possuímos, dentro dessa luz que foi otorgada a nós possuímos as mensagens de reforma. As mensagens de reforma são mensagens essenciais para cada um dos verdadeiros cristãos. Porque através da mensagem de reforma, o Senhor vai buscar mudar a nossa vida, adequar a nossa vida aos princípios celestiais. Só que as mensagens de reforma, elas muitas vezes são complicadas, porque elas vão mostrar em nossas vidas coisas que nós estamos fazendo em desacordo com a vontade de Deus, e elas vão nos chamar a tomar decisões, elas vão nos chamar a mudanças, muitas vezes radicais em nossas vidas. Mas quando nós estamos frente a uma mensagem de reforma, nós devemos compreender que este tipo de mensagem não é um fardo para a nossa vida, não é Deus querendo nos restringir em áreas da nossa vida, querendo nos proibir de diversas coisas, mas é uma mensagem de amor, de um Deus de amor que está querendo mudar a vida dos seus filhos, para que Ele possa introduzi-los com segurança a todo o universo celestial na Nova Jerusalém. Então, quando nós estamos frente a essas reformas, devemos compreender que por trás delas existe Deus com todo o amor e todo o desejo de mudar a vida dos seus filhos à imagem e semelhança da vida de Jesus Cristo. Por isso são mensagens que devemos dar a devida atenção a cada uma delas. Deus deseja que alcancemos a norma de perfeição que o dom de Cristo nos tornou possível. Ele nos convida a fazer a nossa escolha do direito para nos ligarmos com os instrumentos celestes, adotarmos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. Na palavra escrita e no grande livro da natureza, Ele revelou os princípios da vida. É nossa obra obter conhecimento destes princípios e, pela obediência, cooperar com Ele na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Nós sabemos que quando o homem foi feito, ele foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Quando Adão e Eva saíram das mãos do Criador, eles estampavam em suas vidas, eles estampavam um caráter que era semelhante ao caráter do próprio Deus. Entretanto, quando o homem comete o pecado, ele se aparta de Deus, e o pecado ele é algo tão danoso, ele é algo tão maléfico, que o pecado quase que conseguiu retirar completamente a imagem que o homem carregava do próprio Deus. É por isso que muitas vezes nós olhamos para o ser humano hoje, cometendo atos de extrema maldade, e muitas vezes é quase impossível reconhecer a figura de um Criador amoroso na sua própria criatura. Mas então Deus agora nos envia mensagem de reforma, Ele nos justifica enviando o Seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário, e agora pelo poder da graça restauradora de Deus, Ele quer nos restaurar, Ele quer fazer com que nós sejamos mais uma vez a imagem e semelhança do próprio Deus. É por isso que por meio dessas mensagens de santificação, Ele vai nos restaurar a imagem divina. E aqui nós vemos a importância de nós darmos a devida atenção a essas mensagens. Nossos hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou do número daqueles a quem o Senhor, por seu poderoso cutelo da verdade, separou do mundo. Estes são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Amados, hábitos de comer e de beber, a forma como eu me alimento, está estritamente relacionado com a minha religião. Primeiro, a profetisa do Senhor já vai nos mostrar que os hábitos que nós desenvolvemos, hábitos alimentares, eles vão nos mostrar se nós somos do mundo ou se nós somos daquele grupo que o Senhor tem separado do mundo e tem santificado para levar a Nova Jerusalém. Pessoas que desenvolvem, pessoas que possuem hábitos de intemperança, hábitos errados no comer, que não cumprem com os 8 remédios da natureza que Deus nos deixou, elas simplesmente não podem, não conseguem desenvolver uma comunhão tão íntima com o Criador do que se elas cumprissem com todas as normas e as regras que o Senhor nos deixa relativa a este assunto. Nós sabemos que o ser humano,
possui um único canal de comunicação para com Deus. E esse canal é justamente a mente. Nós só possuímos um canal para nos comunicar com Deus, e esse canal é a nossa mente. E por meio da alimentação inadequada, por meio de hábitos de intemperança, o inimigo consegue prejudicar a nossa saúde física. E a parte física do ser humano, ela é estritamente relacionada com a parte mental do ser humano. Prejudicando o físico, o inimigo prejudica o mental. Prejudicando o mental, ele consegue quebrar o único elo de ligação e de comunicação que nós tínhamos para com Deus. E é por isso que em nosso tempo, nós vemos uma indústria alimentícia tão forte, tão poderosa, nós vemos prateleiras de mercado com tantas opções de alimentos, mas também vemos hospitais entupidos de pessoas completas, cheios de enfermidades, vemos pandemias, vírus se espalhando, justamente porque esses princípios eles não têm sido cumpridos em nossas vidas. E nós, como povo de Deus, devemos nos atentar a essas palavras, porque o mundo, as pessoas que estão lá fora, vão nos reconhecer como povo de Deus também pelos nossos hábitos de comer e beber. As pessoas vão olhar para a forma como nós comemos, as pessoas vão olhar para os nossos hábitos alimentares, e quando elas identificarem que nós possuímos hábitos e princípios diferentes, elas serão levadas, elas sentirão o desejo de descobrir a razão dessa nossa diferença, e aí elas serão finalmente levadas à palavra do Senhor. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e noutro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Queridos, muitas vezes nós não damos tanta importância à violação das normas de saúde. Parece que são coisas pequenas, parece que não precisam da devida atenção, parece que o que eu como, ela não está relacionada à minha religiosidade, à minha espiritualidade, mas a instrução que nós temos é que a violação dos 10 mandamentos é pecado da mesma forma que violar as leis de nosso ser, que violar as leis de saúde, que violar todas as leis que regem o perfeito funcionamento da maquinaria humana. E quando o inimigo consegue, por meio da condescendência com o apetite, quando ele consegue nos levar a transgredir as leis de Deus em nosso organismo físico, possuindo hábitos alimentares inadequados, ele vai tornar mais fácil que nós violemos a própria lei de Deus proferida no Sinai. Então, um dos instrumentos que ele vai usar é justamente o quê? Primeiro, ele entra na nossa alimentação, ele entra na forma como nós nos comportamos, nossos hábitos, e destruindo, pervertendo esses princípios, futuramente vai estar muito mais fácil ele fazer com que a gente caia dentro dos 10 mandamentos. E agora nós entramos, de fato, nos itens que a palavra do Senhor vai nos mostrar se são prejudiciais, se são benéficos, ou se eles são irrelevantes, se não há nenhuma mudança, se a alimentação desses itens vai ocasionar alguma mudança em mim ou não. E aqui nós entramos numa parte delicada, porque grande parte do nosso povo possui uma alimentação riquíssima em muitos desses itens que nós vamos tratar, aqui de forma muito breve hoje. Queridos, sempre que eu vou abordar sobre esse tema, uma coisa que eu sempre gosto de falar, é que essa mensagem a gente nunca traz ela no espírito de crítica e julgamento para com os nossos irmãos. Nós não trazemos ela mostrando se o nosso irmão está fazendo algo errado, querendo criticar de nenhuma forma. Nós só estamos expondo a mensagem do nosso Senhor e mostrando que Deus é um Deus amoroso, é um Deus tão amoroso que Ele quer que o nosso corpo funcione da melhor forma possível. Ele quer que nós possuamos saúde e saúde em abundância para que nós possamos viver da melhor forma possível. E logo de cara nós entramos em um dos itens mais controversos e que levantam as maiores brigas dentro da questão alimentar no meio do nosso povo, que é justamente o uso do alimento carne. Existem vários itens que muitas vezes a gente consegue conversando conciliar, mas existe uma verdadeira racha dentro da nossa igreja quando o assunto é o alimento carne.
Muitas pessoas vão defender de forma ferrenha esse tipo de alimentação, outros vão se opor completamente, mas hoje nós vamos deixar que a opinião humana, que a mente humana, que a palavra humana, ela cesse e se cale completamente, para que a gente possa ouvir unicamente a palavra de Deus, falando às nossas mentes e aos nossos corações. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Queridos, existem muitos trechos, existem 5 livros do Espírito de Profecia que vão abordar de forma muito clara mensagem de saúde. Existem muitos trechos que vão falar sobre o uso da carne, mas eu trouxe aqueles mais claros e mais diretos, porque como nosso tempo é curto, a gente tem que ir logo direto ao ponto, direto ao foco da mensagem. E muitas pessoas vão defender o uso da carne, do alimento cárneo para o nosso povo, mas a instrução que nós possuímos, ela é muito clara. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago, simplesmente porque o comer carne não é natural. Quando nós recorremos à Bíblia, as Sagradas Escrituras, para nós não acharmos também que a Bíblia não vai nos amparar dentro dessa temática, e nós abrimos o livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 29, nós aqui vamos encontrar a alimentação original que o Senhor deu para o casal no Éden. A alimentação original é aquela que o Senhor escolheu para ser humano, e que se o pecado nunca tivesse entrado no mundo, seria para sempre esse tipo de alimentação que nós teríamos. E no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29, nós lemos: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Amados, em algum momento aqui é citado carne como alimento para o ser humano? Não. Por que não é citado? Porque no plano original, olha só, no plano original, quando Deus idealizou o ser humano, Ele simplesmente viu que não era necessário usar carne. Ele viu que não tinha nenhuma serventia do uso da carne. Primeiramente, que nós estávamos em um lugar em que não havia morte. E pelo simples fato dele liberar no jardim do Éden o uso da carne, seria completamente antinatural, seria uma quebra de todos os regulamentos, o liberar esse tipo de alimentação no Éden. É por isso que quando Deus ele dá o alimento para o homem, ele é muito claro. O ser humano precisa de verduras, de frutas e de cereais. E é apenas isso. E é justamente essas coisas que nós encontramos de maneira farta na natureza. Mas quando nós vamos consultar os nossos cientistas modernos, os nossos médicos e todos os demais profissionais da área da saúde, quando a gente apresenta a decisão de não ingerir nenhum grama de carne, nós vamos receber da parte deles uma mensagem positiva e de incentivo, ou vamos simplesmente escutar que nós estamos ficando loucos e que, abandonando o regime cárneo, é impossível conseguir níveis suficientes de ferro, de proteína, de vitamina B12. Qual é a resposta que a gente obtém deles? É impossível. Amados, a gente falar para um médico hoje que a gente vai tomar a decisão de parar com o alimento cárneo, é levado por eles como uma completa loucura da nossa parte. Mas, queridos, aquele que fez a maquinaria humana, o construtor original dela, é aquele que possui a maior sabedoria para dizer o que é bom para ela ou não. Então nós chegamos em um momento que nós temos que tomar decisões semelhantes aos antediluvianos. E o Espírito de Profecia vai nos mostrar que a mensagem do dilúvio estava sendo pregada e pessoas estavam sendo inclinadas a aceitar a mensagem de Noé. Só que antes de aceitar a mensagem, elas fizeram um teste. Elas falaram: primeiro, nós queremos que sejam chamados os filósofos e os cientistas para que eles deem um parecer sobre a mensagem de Noé. E quando eles chegam e ouvem a mensagem de Noé, o parecer é qual? É impossível que chova. Nunca choveu, nunca choverá. Podem ficar tranquilos.
Amados, muitas vezes a ciência que foi usada naquele tempo para tirar aquelas pessoas do caminho verdadeiro, ela também está sendo usada em nosso tempo para fazer o mesmo papel. Devemos confiar no assim diz o Senhor, porque no assim diz o Senhor, nós teremos segurança. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isso em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Não posso pensar que estejamos em harmonia com a luz que Deus nos tem servido de nos dar nessa prática de comer carne. Todos os que se acham ligados a nossas instituições médicas, em especial, devem estar educando para viver de frutas, cereais e verduras. Amados, nós estamos aguardando a vinda do Senhor, nós somos o povo do advento, somos nós que professamos que em breve Cristo voltará a este mundo e que muito em breve nós vamos nos reencontrar com o nosso Mestre. Somos nós o povo que se prepara para os eventos finais e que proclama que a vinda do Senhor está breve. Então essa mensagem é justamente para nós. Entre nós que aguardamos a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. Simplesmente porque nós estamos indo para um lugar que não tem carne. E o Senhor hoje, Ele quer buscar nos purificar. Ele quer purificar o nosso apetite, Ele quer purificar o nosso paladar. Porque muitas vezes, amados, o nosso irmão que possui hábitos alimentares inadequados, falhou aqui para mim. Vocês conseguem voltar por favor? Foi. Amados, pessoas que possuem dentro de seus hábitos alimentares esse tipo de alimento, elas criam vícios nesse tipo de alimento. E nós sabemos que a mudança da terra para o céu não alterará o caráter dos homens. Nós sabemos que o caráter que nós possuímos na terra é o mesmo caráter que nós vamos levar para o céu. E queridos, se nós possuímos esse tipo de alimentação, se é isso que agrada o nosso apetite, quando nós chegarmos aos céus, o que Jesus vai nos apresentar para nós comermos? Estávamos completamente acostumados com o uso de carnes, mas quando nós chegarmos lá, há uma mesa de frutas servidas para nós. E aquilo simplesmente não será agradável para o nosso paladar. E não é possível nós, como remanescentes do Senhor, chegarmos no céu e a comida do céu não ser agradável para a gente. E essa cena, ela só não vai ocorrer simplesmente porque pessoas que hoje não estão em harmonia com os princípios celestiais, elas não podem ser levadas para o céu. Por quê? Porque elas não gostariam de estar lá. Os prazeres que elas possuíam aqui na terra, elas não possuirão no céu. O céu seria um lugar terrível para elas. E nós ainda podemos ir mais longe. Ellen White, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 386, nos diz: a possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso de carne. Vivemos em tempos que as doenças elas vão surgir cada vez mais, elas vão aumentar cada vez mais, e o povo de Deus precisa ter hábitos saudáveis para que ele possa ter uma saúde boa, para que ele possa ter um testemunho vivo para dar às pessoas lá de fora. Porque imaginem, se nós possuímos hábitos inadequados de alimentação e nós ficamos cheios de doenças e enfermidades, quando as pessoas lá de fora olharem para nós, verem que nós temos uma mensagem de saúde, mas que a gente está doente, igual todas as outras pessoas, como que elas vão ser atraídas para a nossa mensagem de saúde? Elas vão olhar para a nossa vida e ver que essa mensagem não tem efeito nenhum, porque nós estamos adoecendo juntamente com as outras pessoas. E a mensagem ela vai perder o valor. E nós vamos, pelo nosso testemunho, lançar descrédito sobre a mensagem do Senhor. E nós sabemos que nós jamais podemos fazer isso. Temos que, por meio da nossa vida, fortalecer a mensagem de Deus.
Prosseguindo, os animais estão doentes, mesmo que considerem sobre regime alimentar. Agora 387. Os animais estão doentes e participando de sua carne, plantamos as sementes de enfermidades em nossos tecidos e sangues. Depois, quando sujeitos às mudanças num ambiente doentio, isto é mais sensível, também quando somos expostos a epidemias e doenças contagiosas dominantes, o organismo não se acha em condições de resistir ao mal. Amados, todo ser humano possui um elemento, um mecanismo de defesa que o homem nunca vai conseguir reproduzir, nunca vai conseguir substituir, algo tão perfeito como o Criador fez. Nós temos um sistema de defesa no nosso corpo. E esse sistema de defesa, ele foi elaborado pelo próprio Criador. E quando nós estamos cumprindo os hábitos que Deus nos pede, quando estamos cumprindo os princípios alimentares, de temperança, colocando os 8 remédios da natureza em nossa vida, como que o nosso sistema imunológico vai estar? Forte ou fraco? Forte. E quando nós entrarmos em contato com as doenças, a gente vai estar forte ou fraco? Forte. E o meu corpo, ele vai ter condição de combater aquela doença. E então nós entramos em um momento de epidemia, entramos em uma pandemia. E amados, esse era o melhor momento de toda a nossa história, para nós mostrarmos ao mundo que a mensagem de saúde funciona. É agora que nós devíamos estar com uma saúde impecável, cumprindo à risca os princípios de saúde, para que o nosso povo fosse um povo saudável e que as pessoas lá fora, contraindo enfermidades, olhassem para nós e questionassem por que aquele povo possui tanta saúde, possui tanto vigor, como é que eles conseguem se manter saudáveis, sendo que o restante do mundo está doente. E a reforma de saúde seria apresentada a eles. Entretanto, eu falo com tristeza de coração, o nosso povo não tem cumprido os princípios que Deus determina. E é por isso que nós estamos ficando doentes, da mesma forma como todas as outras pessoas estão ficando doentes. E depois de nós ficarmos doentes, nós ainda vamos até o Senhor. Depois de destruir a maquinaria humana, depois de derrubar completamente nosso sistema imunológico, nós ficamos doentes, e aí nós vamos até o Senhor pedir o quê? A cura. Amados, o Senhor pode ser justo e curar uma pessoa que desobedece os princípios de saúde? É a mesma coisa de uma pessoa que fuma e ela desenvolve um câncer, e aí agora ela vai até a Deus pedir a cura por aquele câncer, e o Senhor cura aquela pessoa. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer depois da cura? Fumar. Então nós vamos olhar para a vida daquela pessoa e falar, poxa, os princípios de saúde não têm valor nenhum, porque esse rapaz, ele fumou a vida inteira, ficou doente e ele foi curado. Então não precisa reformar a saúde, não precisa mudar a alimentação, porque o Senhor vai curar a gente de qualquer forma. E mais uma vez, se o Senhor proceder dessa forma, Ele próprio vai estar lançando descrédito à mensagem que Ele próprio deu ao seu povo. Nós estamos, por meio do consumo de carne, plantando sementes de enfermidade em nossos tecidos. E é por isso que o povo de Deus não pode continuar com esse tipo de alimentação. E eu poderia aqui citar ainda diversos outros trechos, eu poderia citar até mesmo argumentos científicos para embasar essa norma, esse pedido que o Senhor nos faz. Pelo tempo não é possível, mas o simples fato dele mandar abandonar, ele já deveria ser suficiente. Porque, queridos, o Senhor requer de nós inquestionável obediência. Livro História da Redenção. Se o Senhor chegar para nós hoje e nos mostrar que é para parar de tomar água, o que a gente deve fazer? Confiar. E não começar a questionar, mas Senhor, sem água o ser humano vai morrer, mas Senhor, tantos por cento do nosso corpo é feito de água, mas Senhor, a gente precisa de água, mas Senhor, como que vamos fazer sem água? Mas Senhor, é simplesmente, o Senhor mandou, os seus servos fazem o quê? Obedecem, amados. O Senhor está mandando abandonar o alimento cárneo, está mandando, o que os seus servos fazem? Obedecem e confiam no assim diz o Senhor, mas Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso que Ele ainda vai justificar o porquê que Ele está nos pedindo essas mudanças, e Ele vai nos mostrar que a carne está relacionado ao surgimento de tumores,
A carne, ela alimenta tumores malignos no nosso corpo. Ela aumenta o risco de enfermidades. E ele vai nos dando diversos princípios, vai nos mostrando por que devemos abandonar, mas que possamos confiar no nosso Senhor. Entramos aqui em outro ponto da mensagem de saúde, que também é complicado dentro do nosso povo. Muitas mães põem a mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Alimentos carnes, manteiga, queijo, ricas pastelarias, alimentos temperados e condimentos são usados livremente por velhos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores de sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura cozida com alimento torna-o de difícil digestão. O efeito do queijo é deletério. Amados, o que é deletério? Destrutivo. O efeito do queijo é destrutivo. O queijo, ele não poderia nem ao menos ser considerado alimento. E a profetisa do Senhor vai nos mostrar isso. Queijo não é nem alimento. Falar que a gente come queijo não pode ser igual a nós nos alimentamos de queijo, porque queijo não é alimento. Queijo é deletério, destrói a nossa saúde, faz com que o nosso sangue fique completamente contaminado. Mas, queridos, nós continuamente estamos nos reunindo, e quando a gente quer se reunir com os irmãos, uma coisa que sempre tem que ter é o quê? Comida. É incrível, nós não conseguimos nos reunir sem comida. Nós não conseguimos nos reunir na casa do nosso irmão para fazer um estudo bíblico e não ter comida. Todo encontro nosso tem que ter comida. E quando tem comida, qual é o tipo de comida que a gente quer? A gente quer estar numa boa churrascaria, numa boa pizzaria, numa pastelaria. A gente só quer estar em lugares, amados, que vai destruir a nossa alimentação e que vai fazer com que o nosso testemunho perante o mundo seja o quê? Pior do que o descrente. Queridos, eu ainda posso aprofundar um pouco mais, meu tempo está um pouquinho corrido. Mas o inimigo, ele tem uma estratégia para derrubar o ser humano. Ele tem várias, mas uma delas é muito eficiente. Veja bem, acompanhe o raciocínio comigo para ver se vocês vão concordar comigo. Eu digo a vocês que uma das estratégias do inimigo para prejudicar os filhos de Deus é o rodízio. Mas por que o rodízio? Quando nós vamos para o rodízio, nós temos uma oportunidade fantástica. Que oportunidade é essa? Olha que maravilha! A gente pode pagar um preço fixo. É só aquele preço. Eu paguei ali o meu preço fixo. Se eu comer um prato, eu vou pagar aquele tanto, não é? Mas e se eu comer 3? É o mesmo tanto? E se eu comer 5? É o mesmo valor? E se eu paguei um valor fixo, será que eu vou querer comer pouco? Ou eu vou fazer jus ao dinheiro que eu paguei? Falei, paguei R$50, eu vou comer 3 pizzas. Porque se eu comer uma ou se eu comer 3, é o mesmo 50? Eu quero as 3. E se eu aguentar a quarta, eu ainda vou para a quarta também. Queridos, o apóstolo Paulo, quando vai mostrar as obras da carne, lá no livro de Gálatas, uma delas é o quê? Glutonaria. E ela fala, aqueles que praticam isto não podem herdar o reino de Deus. Mas não para por aí. Agora eu fui na pizzaria, eu paguei o meu preço fixo, comi um alimento que continha algo que era deletério, ainda comi em grande quantidade, e agora eu chego até minha casa. Pergunto, quando eu chego em casa, eu vou estar cheio de energia para estudar a Bíblia? Não? Eu vou estar cheio de energia para desvendar as profecias de Daniel e do Apocalipse? Como é que eu vou estar? Derrubado. E ali a mente, ela vai ficar como? Derrubada junto com o corpo. Mas espera aí, não era o meu canal de comunicação com Deus? Está sendo obstruído? Então, será que é uma estratégia do inimigo? Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador.
Estes alimentos preparados de maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Aqui o Senhor está nos mostrando que não precisa de outra coisa. É isso aqui que nós precisamos. E aí os nossos irmãos, os nossos amigos vão falar, não, mas pessoa forte é aquela pessoa que come carne. Em verdade, alimento que proporciona força, resistência e vigor é aquele que Deus separou para o seu povo. É aquele que nós comíamos no Éden. É aquele que nós vamos voltar a comer na Nova Jerusalém. E é aquele que, pelo poder de Deus, nós vamos voltar a comer aqui na terra também. Grande parte de todas as enfermidades que afligem a família humana resulta de seus próprios hábitos errôneos, em virtude de sua voluntária ignorância ou do menosprezo pela luz que Deus tem dado em relação às leis do seu ser. Então, pessoas que estão rejeitando a luz da alimentação, elas estão fazendo o que com Deus? Menosprezando a luz de Deus. Aqui não está falando simplesmente que a gente está rejeitando ou está colocando de lado o que o Senhor está falando. Aqui está falando que nós estamos menosprezando a luz de Deus. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite, um corpo enfermo e um intelecto desordenado em virtude de contínua tolerância para com a ruinosa concupiscência torna impossível a santificação do corpo e do espírito. E quando nós recorremos para a palavra do Senhor, o livro de 1 Tessalonicenses, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade do Senhor para o seu povo é a santificação. Ali a Bíblia está mostrando que o que o Senhor quer fazer é nos santificar. Só que agora nós descobrimos uma coisa importante: é impossível a santificação do corpo e do espírito enquanto nós estamos tolerando a concupiscência do apetite. Aqui Deus está falando para nós que se nós quisermos trilhar o caminho de santificação, nós temos que necessariamente passar por onde? Reforma da saúde. Mas se o Senhor está falando que é impossível, será que não tem um caminho alternativo? Porque pode ser que Deus não pensou em todos os caminhos possíveis. Será que isso é possível? Será que não tem um caminho B que a gente possa tomar? Ou será que quando o próprio Deus fala que é impossível, é porque é impossível mesmo? Amados, nós temos que de uma vez por todas confiar nas palavras de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O apóstolo compreendia a importância das condições saudáveis do corpo para a bem-sucedida perfeição do caráter cristão. Diz ele, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele menciona os frutos do Espírito, entre os quais está a temperança. Os que são de Cristo crucificaram a carne com os seus vícios. Mensagem de saúde, a mensagem de saúde que nós possuímos, é uma das mensagens que deve possuir o maior testemunho acompanhado dela. O maior testemunho. Porque sem testemunho, a mensagem de saúde ela não tem poder para converter as pessoas que estão no mundo. Imagine comigo, está aqui o irmão Eric hoje falando com vocês, e ele está mostrando que a palavra de Deus, que o próprio Deus nos mostra que a alimentação com carne é completamente inadequada. E ele também disse que está escrito que o queijo ele é deletério. Só que amanhã nós estamos ali passando pela Asa Norte e vemos o irmão Eric aonde? Na pizzaria. Eu ainda assim vou acreditar na mensagem que eu ouvi? Fala, não, embora o irmão esteja ali, eu ainda creio que a mensagem é verdadeira. Não crê, irmão. Não crê. Se nós pregarmos para o mundo mensagem de saúde, mas não vivermos a mensagem de saúde, ninguém vai aceitar a nossa mensagem. Não vão. É impossível a mensagem de saúde ser aceita sem o testemunho sendo acompanhado por ela. É simplesmente impossível. E é por isso que hoje a nossa mensagem de saúde ela não tem conseguido
entrar na casa das pessoas, não tem conseguido mudar muitas mentes. Porque cadê o testemunho? As pessoas estão olhando para nós e elas estão vendo vários e vários adventistas que possuem os mesmos problemas de saúde das demais pessoas. Eles estão ficando diabéticos, eles estão ficando hipertensos, eles estão tendo câncer. E eu sei que muitas vezes essas doenças elas podem estar relacionadas a outros fatores. São casos raros, porque na maioria esmagadora são hábitos alimentares inadequados. E as pessoas olham para a gente e falam, mas vocês estão igual a nós, como é que vocês querem pregar mensagem de saúde para a gente? A saúde de vocês está pior do que a minha. Eu é que tenho que pregar mensagem de saúde para vocês. E o mundo, ele tem mudado a alimentação. E o nosso povo não. Amados, nós tratamos de muitas coisas aqui que realmente são controversas no nosso meio. Falamos sobre a carne, falamos sobre o queijo. Se falamos sobre o queijo, consequentemente, por trás do queijo está quem? Está o leite. E eu já estou caminhando para os meus minutos finais. Vou fazer só algumas abordagens mais breves. Amados, o leite é um bom alimento? É um bom alimento, vou ter que discordar de vocês. Leite é um bom alimento. Para quem? Para o bezerro. O leite é um excelente alimento para o bezerro. Não tem um alimento melhor para o bezerro do que o leite da vaca. Ali é um alimento completo para ele. Agora, queridos, vocês já viram o tamanho que fica um bezerro? Um boi adulto? Já viram o tamanho que fica um homem adulto? Será que eles precisam do mesmo tipo de alimento? Um vai ficar com cerca de 80 quilos, o outro vai ficar com 500. Se fosse para a gente beber leite por toda a vida, nós teríamos com a nossa mãe essa fonte de leite por toda a vida. Porque o bezerrinho, ele tem a dele, e o ser humano tem a dele também. Agora, quando a mãe humana não tem mais o leite, agora a gente vai buscar o leite em outra espécie. Como que a gente conseguiu ter essa ideia? Fala, pronto, agora não tem leite materno mais. Não, mas tem o da vaca. Ah, então pronto, a gente substitui. Amados, nós estamos burlando completamente os princípios que Deus deu para as coisas. Nós estamos quebrando completamente as regras que Deus deu para determinar e reger todas as coisas. E precisamos voltar. Voltar ao quê? Ao princípio original de Deus. Ao desejo original de Deus ao criar o homem lá no Éden. Que era de onde nós nunca deveríamos ter saído. Aquela é a nossa casa, aquela é a nossa alimentação, aquela é a nossa vida. O que está lutando contra o poder do apetite, olhe ao Salvador no deserto da tentação. Veja-o em sua angústia na cruz ao exclamar, tenho sede. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. Sua vitória é nossa. Muitas vezes a gente olha para a alimentação e parece que não tem como mudar. Porque o apetite, ele já está depravado há tanto tempo, ele já está sendo educado a comer errado tanto tempo, que parece que a gente não tem força para mudar mais. Parece que a gente não vai conseguir transformar nossa alimentação, e a gente toma a decisão de abandonar a carne, mas com 2 meses a gente está comendo de novo, e a gente vai abandonar o uso do leite, do queijo, mas no outro final de semana parece que a gente já está comendo de novo, e parece que a gente não consegue abandonar essas coisas. Qual foi a primeira tentação de Jesus no deserto? Foi relacionado ao alimento, ao apetite. No momento que Cristo venceu a condescendência com o apetite, lá no deserto da tentação, ali ele alcançou uma vitória que é estendida a cada um dos que buscam ao Senhor. No momento que Cristo vence o apetite, ali ele está falando, filho, eu venci. E se eu venci, eu vou dar poder para você vencer junto comigo. E agora quando eu olho o apetite, agora eu vejo que antes eu não conseguia mudar, mas agora eu vejo porque eu não conseguia, porque eu estava tentando sozinho. E agora eu vejo que alguém mais poderoso do que eu alcançou a vitória, e que ele está querendo me ajudar a alcançar semelhante vitória na minha vida. E agora eu posso me entregar por completo a Ele. Agora eu posso buscar forças numa fonte inesgotável de força. Agora eu posso buscar poder do alto, para assim como o meu Salvador
resistir à tentação. Queridos, nós devemos, de uma vez por todas, vencer a alimentação que tem nos vencido. Nós estamos muito perto da volta do nosso Senhor, muito perto. Poucos dias, poucos meses, poucos anos estão nos separando de nós nos reencontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E chegou o momento que nós temos que tomar decisões firmes ao lado de Cristo. E ou nós tomamos nesse momento uma decisão firme de permanecer ao lado de Cristo e de carregar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, custe o que custar, ou então a gente sai logo das fileiras. Porque não tem mais tempo de nós ficarmos em meio termo. Até porque quando nós estamos em cima do muro, nós já estamos tomando uma decisão contra Deus. Ou nós agarramos a mão de Deus nesse momento, ou nós a soltamos por todo sempre. É chegado esse momento. E nós devemos ter em mente, vou terminar com poucos trechos, não vou abrir com os irmãos na Bíblia para a gente ganhar o tempo, porque eu acredito que eu até já extrapolei o meu tempo. Mas de forma muito breve, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele vai nos fazer vários chamados à santificação. E uma das coisas que ele nos diz é a seguinte, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus, amados. Se nós temos o pensamento de que nós comemos para nos alimentar, hoje esse pensamento ele vai ficar aqui nessa igreja, porque a gente vai embora com outro pensamento. Ninguém come para se alimentar. Ninguém come para se nutrir. Até mesmo comendo é para honrar o nome de Deus. É para glorificar o nome de Deus. A nossa vida, ela tem um único propósito, é honrar e glorificar o nome de Deus. E se o Senhor está falando que determinados alimentos desonram o nome dEle, simplesmente porque Ele não escolheu esses alimentos para a gente, a nossa decisão ela tem que ser de permanecer ao lado de Cristo e de honrá-lo, custe o que custar. Ainda que o mundo ache que nós somos extremistas, ainda que o mundo nos julgue como loucos, qualquer coisa, ainda que todos estejam contra a gente, nós devemos tomar uma posição firme ao lado de Cristo uma vez por todas, porque devemos saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E muitas vezes nós falamos sobre a alimentação para o nosso irmão, e o nosso irmão fala, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu faço, querido, eu não sei como você chegou na conclusão de que o seu corpo é seu. Porque o seu corpo, ele foi comprado. E ele foi comprado por bom preço. Nós pertencemos a Cristo duas vezes, pela criação e pela redenção. A gente não faz o que a gente gosta. A nossa carne, nossa natureza depravada, pecaminosa, gosta da comida do mundo. Mas se eu sei que Deus ele quer me dar outra alimentação, e se eu quero ir para o céu, e se eu amo a Deus, e eu sei que o meu corpo é dele, e eu sei que o meu corpo é templo, e o templo não pode ser profanado, eu tomo a decisão de seguir a Cristo, custe o que custar. Amados, que sejamos hoje e sempre como Daniel. Quando Daniel chegou até as cortes de Babilônia, ele teve uma decisão na sua frente. Ele poderia se alimentar dos manjares do rei ou não. E a Bíblia vai nos mostrar, livro de Daniel, no primeiro capítulo, que Daniel, ele toma uma firme decisão. E Daniel, ele escolhe não se contaminar com os manjares do rei. Ele toma uma decisão. Pode custar a minha vida, pode custar a vida dos meus amigos, pode custar o que for. Eu tomo uma decisão de não desonrar o nome de Deus. E que pelo poder divino, que pelo poder do Espírito Santo, que pela santificação que Ele opera em nossa vida, hoje nós possamos ser como Daniel em nosso tempo, que nós possamos tomar essa firme decisão ao lado do Senhor. Agora já não importa o que eu gosto de comer, o que eu não gosto, agora não importa o que a ciência fala que é bom, o que a ciência fala que é ruim, agora eu só quero ouvir o assim diz o Senhor. E se o Senhor disse, eu não quero nem a justificativa, se Ele disse é porque é assim. E assim será na minha vida. Que o Espírito Santo ele possa estar operando em nossas vidas. É uma mensagem ampla, extensa. E que nós temos que estudar em casa.
É impossível um pregador subir num púlpito e falar toda a mensagem de saúde, falar todos os detalhes, todas as questões. É impossível. Mas que em casa o Espírito Santo possa nos levar, despertar esse desejo no nosso coração de estudar, de conhecer a vontade de Deus para cada um de nós. E que possamos, pela palavra, ser santificados.